Nossa, que demora para começar. Começou, gente, a gravação da aula, então nós vamos estudar hoje o texto, um texto que é um excerto, uma parte do livro A Condição Humana, da Hannah Arendt, tá? Então, nós vamos estudar o capítulo 2, os pontos 4, 5 e 6, que trata do texto exigido pela Universidade Federal do Paraná no seu vestibular. Então, gente, todo mundo aí com o texto na mão. Vamos lá, gente. Levanta a mão quem estiver com o texto prontinho. Eu mandei para vocês o livro inteiro, mas vocês separem ali só capítulo 2.4. Vamos ver, a maioria já conseguiu. Júlia, João Vitor conseguiram? O Gabriel conseguiu. Gilmar? Muito bem, muito bem, muito bem. A maioria está com o texto na mão, então. Alguém está com alguma dificuldade aí, gente? Briana? Brenda? Vocês não conseguiram? Áglata? Não conseguiram encontrar o texto? Áglata, sim. Brenda, sim. Briana? Tá. Então, tá todo mundo, né? Podem abaixar a mão. Pode abaixar a mão. Então, vamos lá. Eu praticamente vou ler o texto inteiro com vocês, tá? Tá travando muito para ficar erguendo a mão? Ah, tá. Mas não tem problema, Brenda. Nós vamos agora, a partir desse momento agora, já não vai precisar mais erguer a mão. Pode abaixar a mão, Matheus, João Vitor, pode abaixar a mão, você não cansa. Tá certo. Tá ok, Brenda, não tem problema, tá? Então, porque agora nós vamos ler tudo, não é como os outros textos, que eu tinha que ficar dizendo, procura lá o parágrafo tal, tá? Então, já não vai precisar mais isso, nós vamos ler direto mesmo, tá? Muito bem. O capítulo 2 desse livro sobre a condição humana, não é? Da Hannah Arendt. A Hannah Arendt vocês já conhecem, eu já expliquei sobre a Hannah Arendt para vocês. Qualquer coisa vocês retomem lá nos slides, né, que eu mandei para vocês. Retomem os slides, deem uma repassadinha, uma compreensão um pouco mais abrangente do pensamento dela. E nós vamos nos concentrar aqui agora nesse texto, tá certo? Bom, gente, deixa eu arrumar um pouquinho aqui. O capítulo 2, que é o que nós vamos estudar, trata dos domínios público e privado. E esse ponto 4 aqui trata do seguinte: o homem, tanto pode ser uma afirmação, é um animal social ou político, e pode ser uma interrogação. É um animal social ou político? Ela vai explicar a diferença entre social e político, tá bom? Ela começa falando sobre a vida ativa. Muito bem. Mas aqui ela não explica o que é vida ativa, porque ela explicou no capítulo 1. Então, vocês não precisam ir lá procurar, mas se quiserem, depois vocês vão, né? No capítulo 1, no parágrafo 1, né? No capítulo 1.1, ela diz assim: com a expressão vita activa, pretendo designar 3 atividades humanas fundamentais: trabalho, obra e ação.
vou ler um pouquinho aqui sobre o que é cada um, porque senão vocês não vão entender o que ela diz aqui. O que é o trabalho, gente? O trabalho é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano, de tal forma que a condição humana do trabalho é a própria vida. Então, é tudo aquilo, né, que o ser humano faz para sobreviver. Né? Sobreviver como espécie e como indivíduo. Tá? Isso é o trabalho. A obra é a atividade correspondente à não naturalidade da existência humana, que não está engastada no sempre recorrente ciclo vital da espécie e cuja mortalidade não é compensada por esse último, ou seja, é tudo aquilo que o ser humano fabrica. Ele fabrica não para sobreviver, mas para tornar a sua vida mais interessante, mais cômoda, mais bonita. É o aspecto artificial de arte, né? Não é o biológico. Então, a condição humana da obra é a mundanidade, não é a própria vida, mas a mundanidade, a relação com o mundo. E mundo não é só a natureza, pois nós vamos falar sobre a questão do que é o mundo, né? Mundo é tudo o que nós fazemos. Isso é o mundo. E a ação, então nós vimos trabalho, obra e a ação. Vocês vejam que trabalho os escravos também fazem. Obra os escravos também fazem. Não tanto, mas fazem. Né? São mais os artesãos livres que fazem, né, a obra, mas também fazem. Agora, a ação é a única atividade que ocorre diretamente entre os homens, sem a mediação das coisas ou da matéria. Corresponde à condição humana da pluralidade. Não é? Ele é, na verdade, a vida política. Então, ação, ela aqui, né, ela vai associar a vida política, ou seja, a vida com os outros homens, não é? E isso está ligado à pluralidade, que é a condição da ação humana, porque somos todos iguais, isto é, humanos, de um modo tal que ninguém jamais é igual a qualquer outro que viveu, vive ou viverá. Tá? Então, como a ação é atividade política por excelência, a natalidade e não a mortalidade pode ser a categoria central do pensamento político, em contraposição ao pensamento metafísico. Muito bem. Então, gente, aqui no capítulo 1, ela vai falar sobre a diferença entre mortalidade e eternidade, tudo isso, mas não é o texto que a Federal está nos pedindo. Eu só li isso daqui para vocês, para poder compreender o que ela vai dizer aqui depois, tá? Então, ela está falando de a vida ativa, a vida humana, na medida em que está ativamente empenhada em fazer algo, está sempre enraizada em um mundo de homens ou de coisas feitas pelos homens. Um mundo que ela jamais abandona ou chega a transcender completamente. Eu já estou lendo o nosso capítulo 2, gente. Vocês estão acompanhando? Vocês podem me interromper em qualquer momento. Se eu leio alguma coisa e eu não paro para explicar, porque eu achei que não precisava, vocês podem me parar para explicar o que eu acabei de ler. Ou se eu expliquei uma coisa e não ficou claro, vocês também podem colocar aqui os seus questionamentos, certo? Então,
Nós estamos falando da vida ativa, a vida humana, não é? Que é composta de ação, obra e trabalho, certo? Continuando a leitura aqui, tá? As coisas e os homens constituem um ambiente de cada uma das atividades humanas, que não teriam sentido sem tal localização. E, no entanto, esse ambiente, o mundo no qual nascemos, não existiria sem atividade humana que o produziu, como no caso das coisas fabricadas. Então, quando nós falamos de mundo, aqui, nós estamos falando não do planeta Terra, tá? Então, nós não estamos falando de entorno, nós estamos falando de tudo aquilo que faz parte da vida humana, tá? Então, que a atividade humana construiu, não é? As coisas materiais, não é? Então, por exemplo, eu estou aqui, na minha frente tem um livro, não é? E na frente do livro tem um computador, não é? São obras humanas, não é? Aqui eu tenho um copo de água. O copo é uma obra humana. A água não é uma obra humana, mas essa é uma água tratada. Já tem uma ação, né? Já tem uma obra humana aqui, né? Mas também tem aquilo que não é material, por exemplo, né? Quando nós falamos de educação e quando falamos de o conhecimento que eu estou aqui falando para vocês, não é? E a Universidade Federal do Paraná, eu digo, a Universidade Federal do Paraná, ela está nos, né, exigindo a leitura desses textos. Não estou falando do prédio Universidade Federal do Paraná, eu estou falando da instituição Universidade Federal do Paraná, certo? Nós vivemos dentro de um regime político, que é ação humana, econômico, que é ação humana, certo? Então, tudo isso é o mundo, né? Então, esse ambiente, o mundo, né, no qual nascemos, não existiria sem atividade humana que o produziu, como no caso de coisas fabricadas, que dele cuida, como no caso das terras de cultivo, ou que o estabeleceu por meio da organização, como no caso do corpo político. São os exemplos que eu dei para vocês. Nenhuma vida humana, nem mesmo a vida do eremita em meio à natureza selvagem, é possível sem um mundo que, direta ou indiretamente, testemunhe a presença de outros seres humanos. Por exemplo, se o Mateus resolve se tornar um eremita, ele larga tudo e vai lá no meio da Serra do Mar, não é? E ele constrói uma cabaninha lá para ele, e ele não vai ter mais contato com os seres humanos. Bom, primeiro, ao construir a cabaninha, não é? Ele modificou a natureza, não é? E o conhecimento para fazer a cabaninha, isso é resultado da convivência dele com os outros seres humanos. Ele aprendeu isso, não é? Ele está usando roupa. Você diz, mas e se ele quiser ficar nu, como os índios? Então tá. Só que tudo aquilo que o Mateus é hoje, quando ele decide ser um eremita, é resultado da convivência dele com outros seres humanos. Isso ele não pode arrancar dele para torná-lo igual o momento em que ele nasceu.
Não pode, tá? Então, ninguém pode fazer isso, se desvencilhar da presença de outros seres humanos. Continuando aqui. Todas as atividades humanas são condicionadas, vem de colocar condição, são condicionadas pelo fato de que os homens vivem juntos. Isso coloca condições. Mas a ação é a única que não pode sequer ser imaginada fora da sociedade dos homens. A atividade do trabalho não requer a presença de outros, tá? Então, o Mateus cortou lá umas árvores, né, para montar a cabana dele, né? Cortou umas palmeiras, umas folhas de bananeira para cobrir. Tá fazendo tudo isso sozinho, tá? Aí ele planta lá uma hortinha, ele pega aquilo que a natureza dá para ele, de frutas, etc. Então, tudo isso é trabalho e é obra, né? Quando ele construiu a cabaninha dele lá, não é? Aí ele pega, vai no riacho, pega o barro do riacho, faz umas cumbuquinhas para ele juntar água, para ele guardar alimento. Isso é obra. Então, isso ele consegue fazer, não é? Sem viver junto com os outros homens. Mas a ação não. Então, aqui dizem, a atividade do trabalho não requer a presença de outros. Mas um ser que trabalhasse em completa solidão não seria humano, e sim um animal laborans, no sentido mais literal da expressão. Um homem obrando, e obrando aqui não é fazendo cocô, né? É fazendo uma obra, não é? Um homem obrando, fabricando e construindo um mundo habitado somente por ele mesmo, seria ainda um fabricador, embora não um homo faber. Teria perdido a sua qualidade especificamente humana e seria até um Deus. E seria antes um Deus. Certamente não o Criador, mas um demiurgo divino como Platão, que é aquele que olha o mundo das ideias e vai moldar um mundo sensível a partir do mundo das ideias, né? Então, um demiurgo divino, como Platão o descreveu em um dos seus mitos. Agora, só a ação é prerrogativa exclusiva do homem. Nenhum animal, nenhum Deus é capaz de ação. E só a ação depende inteiramente da constante presença de outros. Vocês podem dizer assim, mas os deuses não são capazes de ação? Bom, aqui no ponto 1, no pé da página, ela vai explicar, porque ela está dizendo que a ação não é coisa de Deus, é coisa de humano, tá? Então, depois vocês leem a explicação aqui, porque ação não é coisa de um Deus. Continuando. Essa relação especial entre a ação e estar junto parece justificar plenamente a antiga tradução do zoon politikon de Aristóteles como animal socialis, que já encontramos em Sêneca. A Aristóteles nós vimos, se vocês procurarem lá nos slides de Aristóteles, eu vou explicar porque zoon politikon, quer dizer, um animal político, não é? Ou Sêneca, um outro filósofo, vai falar de animal socialis, e depois, com Tomás de Aquino, tornou-se a tradução consagrada. O homem é, por natureza, político, isto é, social.
Então, para Tomás de Aquino, político e social são sinônimos. O homem é político por natureza. Se ele não for político, se ele não for social, ele não é humano. Né? Muito bem. Melhor que qualquer teoria elaborada, essa substituição inconsciente do político pelo social revela até que ponto havia sido perdida a original compreensão grega da política. Para tanto, é significativo, mas não decisivo, que a palavra social seja de origem romana e não tenha equivalente na língua ou no pensamento grego. Então, política e político é uma expressão grega. Social e sociedade é uma expressão latina dos romanos, né? Não obstante, o uso latino da palavra societas tinha também originalmente um significado claramente político, embora limitado. Indicava uma aliança entre as pessoas para um fim específico, como quando os homens se organizavam para dominar outros ou para cometer um crime. É somente com o posterior conceito de uma societas generis humani, ou seja, uma sociedade da espécie humana, que o termo social começa a adquirir o sentido geral de condição humana fundamental. Então, a princípio, quando se falava de societas, se estava falando de uma sociedade que algumas pessoas poderiam fazer entre si, ou alguns grupos poderiam fazer entre si. Posteriormente, quando né, foi se amadurecendo, digamos assim, o pensamento político em Roma, então o termo societas foi ligado à condição humana. Ele é próprio da espécie humana. Não é? A vida, societas, seria exatamente isso, seria a vida, não é, social, a vida em sociedade. Não é? Não que Aristóteles ou Platão ignorassem ou não dessem importância ao fato de que o homem não pode viver fora da companhia dos homens. Simplesmente não incluíam tal condição entre as características especificamente humanas. Pelo contrário, ela era algo que a vida humana tinha em comum com a vida animal. Viver em sociedade para ou viver com os outros homens, né? Formar sociedade com eles, formar parceria com eles, para Aristóteles, não era só uma coisa humana. Os animais também fazem isso, as formigas fazem isso, as abelhas fazem isso, os macacos fazem isso, os gorilas fazem isso, os lobos fazem isso. Então, muitos animais, eles vivem juntos para se ajudarem. E tem até toda uma organização, muitas vezes, hierárquica. Não é? Então, sociedade, por isso, não era, para Platão e Aristóteles, algo que diferencia o humano dos outros animais. A companhia natural, meramente social, da espécie humana, era vista como uma limitação imposta a nós pelas necessidades da vida biológica, que são as mesmas para o animal humano
e para as outras formas de vida animal. Então, vocês vejam, as formigas, elas têm uma hiperorganização em função da sua sobrevivência. Então, elas vivem juntas, se organizam ali juntas. As abelhas também e muitos outros animais, né? Então, não é isso que nos difere dos outros animais. Agora, segundo o pensamento grego, a capacidade humana de organização política não apenas é diferente dessa associação natural, cujo centro é o lar e a família, não, o lar e a família, mas encontra-se em oposição direta a ela. Olha aqui. Essa organização natural tem sua fonte, sua origem, primeira, na família, no lar. Né? Mas a organização política é outra coisa. E lá na Grécia, ela se opôs, inclusive. A organização política era o oposto dessa organização social a partir das famílias. O surgimento da cidade-estado significou que o homem recebera, além de sua vida privada, uma espécie de segunda vida, o seu bios políticos. Sua vida política é uma segunda vida. Sua primeira vida, né, está ligada à natureza e à família. Como eu disse, os outros animais também têm família ou têm uma societas, né? Agora, a política é uma segunda vida. Bios políticos. Agora, cada cidadão pertence a duas ordens de existência e há uma nítida diferença entre sua vida uma nítida diferença em sua vida entre aquilo que lhe é próprio, o idiom, e o que é comum, o koinon. Não se trata de mera opinião ou teoria de Aristóteles, mas de simples fato histórico que a fundação da polis foi precedida pela destruição de todas as unidades organizadas à base do parentesco, tal como a pátria e a filé. De todas as atividades necessárias e presentes nas comunidades humanas, somente duas eram consideradas políticas e constituíam Não, Briana, não, não. Por isso eu nem estou me detendo muito. Quando é um termo importante para vocês gravarem, então eu me detenho neles, como por exemplo, vida ativa. Vocês têm que entender que vida ativa, então, é trabalho, obra e ação. E você tem que saber a diferença entre trabalho, obra e ação. Tá? Então, aqui nós estamos falando, né, do que diferencia o ser humano, é a vida política. Então, trabalho e obra não é um diferencial. O que é diferencial é o politicos. E ela está mostrando a diferença entre social e político. Não é? O social e político não é a mesma coisa. Apesar de que, a partir da Idade Média, vão ser tomados muitas vezes como sinônimos, mas não são sinônimos, não é? Então, ela mostra como os gregos antigos viam muito bem essa diferença, tá? Muito bem. Vida em comum com os outros da mesma espécie, formar família, não é? Ou uma espécie de tribo, alguma coisa assim. Isso daí os animais também têm. Os outros animais também têm.
é a ação política que vai ser o diferencial humano, não é? E aí é interessante quando esse é não é? Aqui, agora ela vai falar de dois termos que isso sim vocês precisam saber. Ela vai falar assim, ó, de todas as atividades necessárias e presentes nas comunidades humanas, de todas as atividades necessárias e presentes nas comunidades humanas, somente duas eram consideradas políticas e constituíam o que Aristóteles chamava de bios politikos. Para falarmos de bios politikos, ou seja, de vida política, nós temos duas atividades. Ela vai depois falar várias vezes sobre isso, por isso é importante que agora vocês já compreendam bem. Quais são essas duas atividades que formam a vida política, o biopolitikos? É a ação ou praxis e o discurso ou lexis. Vocês estão me acompanhando, gente? Até aqui, falamos de vida ativa, não é? Falamos que a ação é aquilo que é o próprio, não é? Do ser humano livre, não é? Ser humano livre, tá? Então, o escravo, ele não participa do bios politikos. Tem duas ações, não é? Que são próprias da vida política. É a ação e a palavra, o discurso. Isso é fundamental que vocês entendam e que gravem, tá? Muito importante isso, tá? Então, é bom notar, gente, que o trabalho e a obra, eles estão ligados à nossa sobrevivência biológica, né? E são ações necessárias ou úteis. A ação, a vida política, não. Ela não é necessária, eu posso viver sem ela. O escravo vive. Em quantos países, nesse momento, nós podemos dizer que não existe vida política? Por exemplo, porque não há possibilidade da ação e do discurso. Quem diz alguma coisa que não agrada a quem está no poder é perseguido. Então as pessoas não dizem, não exercem o discurso, muito menos a ação. Agora, é muito interessante, vou dar um exemplo aqui. Depois ela vai falar mais do discurso, mas eu já vou dar o exemplo aqui para vocês. Ontem saiu na imprensa, né, que dois membros da Polícia Rodoviária Federal tiveram um processo instaurado contra eles. E por que eles tiveram um processo administrativo dentro da Polícia Federal instaurado contra eles? Acontece que, em 2018, na campanha eleitoral para presidente da República, esses dois policiais, eles não eram assim, chegadinho nem nada, mas esses dois membros da Polícia Federal Rodoviária, da PRF, eles tinham nas suas redes sociais colocado a hashtag ele não. Bom, para quem não acompanhou a campanha eleitoral de 2018, não é? Ele não significava Bolsonaro não. Então, eles eram contra a eleição de Bolsonaro para presidente da República.
E havia essa hashtag, ele não, que significava Bolsonaro não. Então, pelo fato deles terem exercido o seu poder de fala, que hoje em dia se diz tanto, hoje em dia se fala de poder de fala, lugar de fala, não é? Essas são as expressões que se usam hoje em dia, não é? A Hannah Arendt chama isso de discurso. Eles não puderam exercer o seu poder de discurso, o seu direito ao discurso, o seu direito à palavra, a manifestar pela palavra o seu pensamento. Eles fizeram isso, não é? E eles foram prejudicados por causa disso, porque se instaurou um procedimento administrativo contra eles. Eles foram absolvidos. Mas se nós estivéssemos numa ditadura, como já estivemos no passado, eles teriam sido exonerados da Polícia Rodoviária Federal, com certeza. Então, gente, a ação e o discurso, eles são os dois elementos constitutivos da vida política, do bios políticos, não é? Então, continuando aqui, das quais surge o domínio dos assuntos humanos, de onde está estritamente excluído tudo o que é apenas necessário ou útil. Então, quando falamos do domínio dos assuntos humanos, daquilo que é próprio humano, não é? Então, está excluído, né, o que é só necessário e útil, o que é apenas necessário e útil. Tá, gente? Então, isso tem que ficar bem marcado para vocês. Eu não sei se nós vamos conseguir chegar ao final do texto proposto pela Federal, mas é importante. Só chegou agora. O teu beleza, só chegou agora, Briana. Viajou muito. Você está muito longe de nós, né, Briana? Só chegou agora. Tinha muito engarrafamento no meio do caminho, viu? Foi o Teams que demorou. Esse Teams é uma maravilha, né? Uma maravilha. O Lucas participou com o seu kkkk, o que é muito bom, né? Porque o Lucas, ele tá, assim, super atento, então os kkk dele mostram isso, né? Então, dele estar atento. Então, gente, como eu dizia para vocês, não sei se nós vamos chegar até o fim, mas aonde a gente chegar, tem que ficar bem entendido para vocês. Vocês estão vendo, gente, que eu não tô lendo as explicações que estão nos pés de páginas, que são muito importantes. Vocês, por favor, leiam essas explicações. São explicações dela, não são do tradutor nem do editor, são explicações dela. Ela vai usar muito um livro do Fustel de Coulanges, que se chama A Cidade Antiga, que é como se formaram as primeiras cidades. Te chamavam de gavião na escola? Por que, Lucas? Porque você está de tanto que eu era observador. Ah, devia ser, então, águia, né? E coruja, né? Tá bom? Então, leiam as anotações ao pé de página depois, por favor. E eu também não estou lendo os textos, os termos em grego, para não complicar a vida de vocês. Vocês não precisam saber os termos gregos, tá bom? Continuando aqui, gente. Contudo, embora certamente só a fundação da cidade-estado tenha possibilitado aos homens passar toda a sua vida na esfera política, em ação e em discurso,
A convicção de que essas duas capacidades humanas formam um par, além de serem as mais altas de todas, parece haver precedido a polis e ter estado presente já no pensamento pré-socrático. A estatura do Aquiles homérico, lembram lá de Homero, não é? Da Ilíada, e a figura de Aquiles, não é? Que era aquele que ele só poderia ser vencido se fosse atingido no calcanhar. Não é? Então, a estatura de do Aquiles homérico só pode ser compreendida quando se o vê como o realizador de grandes feitos e o pronunciador de grandes palavras. Agora eu vou resumir um pouquinho aqui na frente algumas observações que ela faz, não é? Que isso de pronunciar grandes palavras não era a questão de fazer um pensamento muito profundo, não é? Que, mais ou menos, né, ficasse aí por toda a eternidade, assim, para as ações humanas, não. Tinha a ver com a própria ação. E a gente vê, ao longo da história, a importância dos grandes oradores. Não é? Vocês vejam que, por exemplo, o Hitler era um excelente orador. Churchill era um grande orador. Então, eles são capazes de dizer as palavras certas na hora certa. Isso que é importante no discurso. Encontrar as palavras certas nos momentos certos. Tem uma frase do Churchill, quando começa a Segunda Guerra Mundial, não é? O Churchill não era o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, mas logo depois ele se torna, não é, primeiro-ministro. E no seu primeiro discurso à nação, né, que ele faz não só num palanque, mas ele faz no rádio, que teve então assim um alcance assim extremamente maior, não é, para milhões de pessoas, ele diz assim para o povo, não é, britânico: eu só tenho a oferecer a vocês sangue, suor e lágrimas. Isso marcou. Até hoje se repete essa frase. Não é? Ele não faz promessas. Não. Ele não diz assim, nós vamos ganhar, confie em mim, não. Eu ofereço a vocês a vitória. Não, ele não diz isso. Ele diz, eu só tenho a oferecer sangue, suor e lágrimas. Mas isso insuflou o povo. Nós daremos o nosso sangue, o nosso suor e as nossas lágrimas. Né? Agora, gente, ali no finalzinho deste parágrafo, não é? Procurem ali onde ela diz, somente a pura violência é muda. Acharam? Quem achou, levanta o braço. Sei que alguns têm dificuldade para levantar o braço, mas quem puder, levante o braço se achou. Somente a pura violência é muda. Andressa, Ana Carolina, Gilmar, Esther, Júlia. Muito bem, Gabriel. Então tá. Então, olhem, isso é muito importante dentro do pensamento da Hannah Arendt. Podem abaixar o braço. Somente a pura violência é muda. E por esse motivo, a violência, por si só, jamais pode ter grandeza. Então, mas você diz assim, mas escuta, você acabou de falar que o Hitler era um grande orador. Ele era. Ele era um grande orador.
Ele conseguiu conquistar o povo alemão com os seus discursos, não é? Só que chegou um momento em que ele não fez mais discursos, só utilizou a violência. A violência é muda. A violência não precisa convencer ninguém. Então, é aquele que chega batendo. E por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tô mandando, e se você não fizer, você vai apanhar. Não é assim na casa, não é assim no lar, na família, não é assim nas ditaduras, não é assim nos regimes de exceção. Precisa convencer. Política, inclusive a palavra, né, retórica, que vem do grego, ela significa a arte de convencer. Isso que quer dizer, não é? A palavra retórica, de retor. No latim também, no latim é oratória, que vem de horácio. Horácio, oração. Oração, frase, composição, não é? Então tem a ver com o uso da palavra, do convencimento. Então, política, gente, tem a ver com o convencimento. Então, seguindo ali aonde eu li para vocês, no parágrafo seguinte, ela diz assim: na experiência da polis, que tem sido considerada, não sem razão, o mais loquaz dos corpos políticos, e mais ainda, na filosofia política que dela surgiu, a ação e o discurso separaram-se e tornaram-se atividades cada vez mais independentes. A ênfase passou da ação para o discurso, e para o discurso como meio de persuasão, e não como a forma especificamente humana de responder, replicar e estar à altura do que aconteceu, do que foi feito. Ou seja, ser político, viver em uma polis, significava que tudo era decidido mediante palavras e persuasão, e não força e violência. Para os gregos, forçar pessoas mediante violência, ordenar ao invés de persuadir, eram modos pré-políticos de lidar com as pessoas, típicos da vida fora da polis, coisa dos bárbaros, né? Característicos do lar e da vida em família, como eu disse. O pai, o pater família, né? Ele dizia, vai ser feito assim. E acabou. E se você não fizer desse jeito, você vai sofrer as consequências, você vai apanhar, vai ser expulso. Ele não precisava convencer com argumentos racionais a família do que ele queria que se fizesse, não é? Então é característico do lar e da vida em família, em que o chefe da casa imperava com poderes incontestes e despóticos, ou da vida nos impérios bárbaros da Ásia, cujo despotismo era frequentemente comparado à organização doméstica. O discurso fica secundário ou não? Tipo, a ação seria mais importante. No lar, na família e nos regimes despóticos, a ação é mais importante. Na polis, o discurso é mais importante. A ação vem depois do discurso. É preciso primeiro convencer todos de determinada ação. Ficou claro, Briana?
Demora para chegar, né, Briana? Ai, Jesus. Vamos ver se aqui chegou primeiro. Você não sabe, a Júlia está dizendo que não sabe se é ação. Entendeu? Você entendeu o que é ação? Júlia, o seguinte: ação é ação, mas ação política, tá? Vamos fazer de determinada maneira as coisas, tá certo? Agora, para chegar a decidir como vamos fazer as coisas, como vamos nos organizar, como que vai ser a nossa vida, né, juntos, na polis tem que vir primeiro o discurso. É preciso convencer os outros. Eu não posso impor a minha vontade, que leve à ação. Não. Não, não é ação política, não. Geralmente, a guerra não é uma ação política. Lembrem lá, vejam lá de novo os slides sobre Hannah Arendt, né? A violência não é ação política. Não é coisa da política, tá? A ação, a violência muda, ela falou aqui na frente. Ou atrás, né? Um pouco antes. Então, a violência é muda, não é? A ação política, não é? Ela precisa, né? A atividade política, né? Ela precisa, ou a vida política, como eu dizia antes para vocês, que ela utiliza o termo bios políticos, né? A vida política exige ação e discurso. Não, não, Lucas. A Guerra Fria não poderia ser considerada ação política. A Guerra Fria, ela era fria, mas era guerra. Havia muita violência, muita morte, muito silêncio, tá? Na Guerra Fria. Ela só não era feita com metralhadoras e soltando bombas, apesar de que as metralhadoras e as bombas, né, elas foram usadas nos países periféricos, porque a Guerra Fria entre o leste e o ocidente, não é? Ela manipulou o resto do mundo. Alguns estavam na esfera do leste, dos países comunistas, e a outra dos países ocidentais. E ali, na América Latina, na Ásia e na África, a guerra não foi fria, não, ela foi bem quente. Bem quente. Ela só foi fria na Europa. Na Europa e nos Estados Unidos. Só ali ela foi fria. Mas houve muito silêncio. Por isso também não podemos considerar bios políticos, ou vida política, ou atividade política. Tá bom, gente? Bom, nós só temos 2 minutos mesmo, então não vamos continuar, tá? Eu quero saber de vocês. Ei, não vão embora não, hein? Calma aí. Ei, Jean, volta aqui. Gente, tá dando certo assim, desse jeito que eu tô fazendo com vocês? Tá dando certo? Eu ir lendo e explicando assim? Vamos, falem. Todo mundo falando. Se alguém... eu não vou... Não, olha, gente, exerçam o seu lugar de fala, viu? Se você falar que não tá bom desse jeito, eu vou tentar fazer de outra forma, eu não vou te
exercer violência sobre você. Eu não vou te calar, tá bom? Não vou te emudecer. Bom, todos os que se manifestaram aqui disseram que sim, que está bom dessa forma, não é? Então, nós vamos continuar dessa forma, tá bom? Seria muito bom que vocês lessem antes da gente ler aqui junto, porque já seria para vocês uma segunda leitura, ou terceira, já que eu já tinha falado para vocês fazerem isso nas férias, não é? Inclusive, não é, o Matheus disse que só ia sair uma semaninha de folga, ia voltar e ia pegar os textos, né, Matheus? Você disse. Eu lembro, né? Então, gente, é importante ler. Vendo, Matheus? Eu não esqueço as coisas que vocês falam aqui. Tá certo, então, gente? Então, vamos encerrando por aqui. Amanhã, no segundo horário, nós continuamos, tá bom? Então, ó, obrigada pela participação de vocês. Fiquem bem. Até amanhã. Tchau.